Senhoras e senhores, boa noite. Já iniciei aqui a gravação para os registros. Quero dar as boas-vindas a todos, dizer que é um prazer imenso e uma alegria inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez. E só pegando um gancho aí no papo que a gente estava tendo, o Rodrigo estava comentando a questão da difícil escrever as 2.000 palavras lá para finalizar o TCC. Tem uma coisa, assim, qual que é o tema, Rodrigo, que você está escrevendo? Só para eu poder pegar como exemplo. O meu é sobre dimensionamento de equipe técnica. Dimensionamento de equipe técnica. Aí, qual que é a dica, assim? É você tentar procurar na internet artigos com essas palavras, com essa temática. Não sei se você vai achar muita coisa, mas sempre acha na Cielo, no próprio Google Acadêmico, de repente, e embasar o seu artigo, fazer esse referencial teórico usando esses artigos, porque a gente indica sempre uma literatura mais nova, né, o mais atual possível. E aí, muito dificilmente você consegue isso em livros, né? Você vai conseguir isso em artigos científicos. E tem um segundo ponto importante, além da atualidade, além de você encontrar esse embasamento. Ao você ler esses artigos, você facilita a sua escrita. Né? O pessoal fala, quem lê, escreve. Quem não lê, dificilmente aí vai ter esse sofrimento para conseguir escrever. Então, essa pesquisa do referencial teórico é importante, não só para você se atualizar, fazer um artigo bem embasado, como você falou, mas também a questão de você ler, e lendo você consegue ter uma maior facilidade de escrever. Mas vamos lá. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Positivo. Bom, vamos lá. Eu dividi esse último final de semana em duas partes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PMBOK, que é essa ferramenta, inclusive, que eu tinha sugerido para vocês a leitura, né? Que alguns de vocês já comentaram que leram, alguns ainda vão ler para amanhã, mas isso, vou deixar essa parte do comentário de vocês para amanhã, porque é tarde, depois do almoço, então, quanto mais tiver coisas para vocês falar, menos sono vai dar e menos risco de vocês dormirem. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o PMBOK especificamente, que foi aquela ferramenta, aquele guia que nós passamos para vocês. Amanhã também eu vou fazer uma correção, mas eu vou fazer algumas observações, sem citar o autor, obviamente, não se preocupe, que ninguém vai saber quem escreveu o quê, mas eu vou fazer alguns comentários sobre os trabalhos que eu corrigi daquela ferramenta do Canvas MVP, apenas para mostrar, olha, isso aqui foi legal, isso aqui podia ser um pouquinho melhor, isso aqui poderia ter feito diferente, só para a gente ter um fechamento aí daquela parte prática, mas tudo isso vai ficar para amanhã. Hoje, à noite, eu vou falar um pouquinho, como eu falei, do PMBOK, passando alguns pontos que eu acho importantes, que eu acho fundamental, para que você, caso se interesse pelo assunto gerenciamento de projetos, seja para implementá-lo na sua empresa, na sua organização, na organização em que você trabalha, seja, de repente, para tentar conseguir aí uma nova oportunidade de trabalho, de repente mudar de carreira e trabalhar com gerenciamento de projeto, o guia PMBOK é a ferramenta certa, é a ferramenta indicada para que você possa desenvolver o seu trabalho de uma forma melhor, de uma forma mais proveitosa, mais eficiente para atender às necessidades que você
pretende alcançar. É importante lembrar que quando você nunca faz um projeto ou idealiza um projeto se as coisas estão muito bem, obrigado. Porque o pessoal tem muito aquela conversa do time que está ganhando não se mexe. E a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Eu dou sempre o exemplo da Copa das Confederações em 2013. O Brasil ganhou, venceu a final no Maracanã contra a Espanha, 3-0, e a torcida gritando, o campeão voltou, e aí a gente acreditava que a Copa estava no papo, né? Se a gente ganhou da Espanha, a gente ia ganhar de todo mundo. E aí no ano seguinte, com o mesmo time, porque time que está ganhando não se mexe, então o Filipão usou o mesmo time, né, que ganhou a Copa das Confederações, e o resultado foi aquele 7-1 em Belo Horizonte. Então tem que tomar muito cuidado, porque essa história de time que está ganhando não se mexe é bastante complicado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, via de regra, uma empresa resolve fazer um projeto ou se abre para um projeto novo quando há algum problema na empresa, uma dificuldade, uma insatisfação por parte do cliente, algo errado, algum problema grave que exige que a empresa vai exigir por parte da empresa uma tomada de providência para resolver aquela situação, para resolver o problema, para atender uma demanda e assim por diante. Então, o projeto, via de regra, ele nasce de uma necessidade, seja uma insatisfação, seja um problema, como eu falei, uma dificuldade, uma insatisfação do cliente e assim por diante. Então, como eu falei, esse terceiro momento, vamos falar especificamente sobre o guia do conhecimento em gerenciamento de projeto, que é o guia PMBOK. E aí eu vou só fazer uma breve introdução aqui, que em meados do século XX, os gerentes de projeto começaram a buscar o reconhecimento do gerenciamento de projeto como profissão. Quem estudou gestão e negócios, né, quem fez faculdade da área de gestão e negócios, vai lembrar que a grande maioria, ferramentas importantes para a gestão começam ali depois da década de 50. O marketing, só para ficar num exemplo, ele começa ali depois da Segunda Guerra Mundial e se desenvolve muito a partir dali. E é um momento onde surgem ferramentas, onde surgem um conjunto de ferramentas para ajudar os gestores a melhorar e aperfeiçoar o trabalho dentro das empresas, dentro das organizações. Um aspecto desse trabalho envolveu obter um acordo sobre o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Então, era necessário juntar esse conjunto de conhecimentos, tudo que se sabia, tudo que se havia escrito, que havia sido comprovado que funcionava, que dava certo em relação ao gerenciamento de projetos. E aí perceba que, da mesma forma como nós temos lá o Michael Porter, né, que escreveu a Bíblia do Marketing, né, que é o pai do marketing moderno, etc., o Gitman escreveu um tratado sobre administração financeira e assim por diante. Nós temos também, vou usar o termo, mas, por favor, não se ofendam, para vocês entenderem o que a gente está tentando dizer, a Bíblia do gerenciamento de projetos, que é exatamente o PMBOK. Este conjunto de conhecimentos acabou, então, conhecido como conhecimento em gerenciamento de projeto. Na
versão inglesa, né, o chamado PMBOK, né, que é conhecido como PMBOK. Conhecimento e gerenciamento de projeto é a tradução para a língua portuguesa. E essa compilação, esse trabalho foi feito pelo Project Manager Institute, o PMI, que produziu uma linha de base de gráficos e glossários para o PMBOK. Os gerentes de projeto logo perceberam que nenhum livro sozinho poderia conter o PMBOK inteiro. E se vocês deram uma olhada no guia que nós enviamos para vocês, tem mais de 600 páginas. Então, é um catatal de informações, é realmente um grande guia para que você possa desenvolver o trabalho. Como eu falei, caso você queira investir em projetos na sua empresa, ou criar uma área de projetos na sua empresa, ou mudar de carreira, enfim, aí fica a critério de vocês. Não vou falar para vocês lerem, né, aquelas 600 páginas, não é essa a intenção, era mesmo mostrar a ferramenta para vocês, fazer com que vocês conhecessem a ferramenta, tivessem um primeiro contato com a ferramenta, para caso vocês, né, no futuro, queiram se aventurar pelo gerenciamento de projeto, você tem ali um norte, você tem ali um guia realmente para te levar pelos melhores caminhos, pelos melhores processos e assim por diante. Eu não falei ali, mas fazendo um parênteses, tá? Se tiver alguma dúvida, aperta a mãozinha aí do lado do microfone, que eu estou com o celular aqui embaixo, eu vejo se você tá, ou coloca escreve lá no chat que você tem uma dúvida, uma pergunta, e a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Então, portanto, o PMI, ele desenvolveu e publicou um guia de conhecimento e gerenciamento de projeto, que foi aquele que eu mandei para vocês, que você já tem aí nos seus arquivos aí do seu computador. O PMI define o conhecimento e gerenciamento de projetos como um termo que descreve o conhecimento no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos. Então, é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de informações que vai mostrar para o leitor, quem se interessar por ele, os caminhos, melhores caminhos, os caminhos mais eficientes para realizar um gerenciamento de projetos da melhor forma possível. Eu deixei bem claro que não vou exigir a leitura, você tem o material, você vai ler, caso seja do seu interesse, caso você tenha, né, interesse em conhecer um pouco mais, desenvolver habilidades nessa área. Mas aí é importante lembrar o seguinte, da mesma forma como, eu costumo dizer isso, às vezes as pessoas me olham estranho, mas é a mais absoluta verdade. Não tem como dizer que você é cristão sem ter lido a Bíblia, ou pelo menos o Evangelho, né, o Novo Testamento, os 4 Evangelhos. Tem como você me falar que é cristão se você não leu pelo menos os 4 Evangelhos da Bíblia. Você conheceu a história de Jesus e você pode dizer que os ensinamentos de Jesus, você pode dizer que é cristão. Da mesma forma, você não tem como dizer que é um gerente de projetos ou que vai trabalhar na área de gerenciamento de projetos sem ler o PMBOK. É leitura obrigatória. Você vai trabalhar na área, da mesma forma como eu dei os exemplos agora há pouco. Se você vai trabalhar com marketing, você tem que ler Philip Kotler. Se você vai trabalhar com gestão financeira, você tem que ler o Gitman. Você, iniciando, querendo, buscando uma oportunidade como gerente de projetos,
inevitavelmente você tem que ler o PMBOK. Aí passa a ser realmente uma obrigação buscar esse conhecimento para que você possa realizar o seu trabalho da melhor forma possível. O conhecimento e gerenciamento de projetos inclui práticas tradicionais comprovadas, amplamente aplicadas. Então, ali você vai encontrar conhecimentos e práticas que foram aplicadas, que foram testadas em empresas e organizações, e bem como práticas inovadoras que estão surgindo na profissão. Eu acho que vocês perceberam que lá na capa do PMBOK que eu comentei, que eu enviei para vocês, consta lá que é a 6ª edição. Então, já tivemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e aquela é a 6ª. E provavelmente vai ter a 7ª, vai ter a 8ª. Isso você pode buscar na internet, caso, como eu falei, você tenha interesse e queira trabalhar na área. Por que a 6ª edição mudou alguma coisa? É porque eles incluem constantemente novas práticas, práticas inovadoras do gerenciamento de projetos. E é óbvio, como qualquer outra área da gestão e negócios, as coisas vão mudando de maneira muito rápida, as coisas vão mudando de maneira muito intensa. Hoje nós vivemos um mundo conturbado, mudanças frequentes, tudo acontecendo de maneira muito rápida, tudo... até comentei no início do módulo, na primeira semana dos nossos encontros, que o mundo hoje está um turbilhão, e as empresas precisam estar preparadas para esse turbilhão, para essas mudanças constantes que estão acontecendo no mercado. E para isso ela precisa estar atualizada. Aliás, você como profissional, e o fato de você estar aqui nessa noite me acompanhando, o fato de você ter chego ao último módulo da especialização, lembrando que, né, é só olhar o número de participantes no nosso encontro de hoje e lembrar quantos iniciaram o primeiro módulo, que você vai ver que muita gente ficou pelo caminho. Então, você que está aqui comigo e está até agora buscando informações e buscando conhecimento, talvez isso não seja tanto para você, mas com certeza é muito difícil você encontrar profissionais que se atualizam, que buscam novos conhecimentos, que buscam novas práticas. E esse é talvez um dos grandes problemas das nossas empresas, das nossas organizações, falta de profissionais que busquem esse conhecimento, que busquem essa renovação de saberes, essa atualização constante. Por quê? Porque tudo muda muito rapidamente. O mundo que nós vivíamos em fevereiro de 2020, só para ficar num exemplo, não é o mesmo que nós estamos vivendo hoje, fevereiro de 2021. Ó, quanta coisa, quanta loucura não aconteceu neste um ano que nos separa de fevereiro de 2020. Teve uma pandemia, teve trabalho remoto, teve mudanças de diversas formas. E essa aula que nós estamos tendo aqui é um exemplo disso, o ensino remoto. Então, as coisas estão mudando muito rapidamente. E se os profissionais não se atualizarem, não buscarem novos conhecimentos, eles vão ficar para trás. E o PMBOK sabe disso. Então, exatamente por isso, constantemente eles lançam atualizações. Então, provavelmente vão ter 7ª, 8ª, 9ª e assim por diante edições. Por quê? Porque eles estão sempre inserindo novas práticas, inserindo novas ações inovadoras que vão surgindo. O conjunto de conhecimentos inclui material já publicado e inéditos. A cada edição vai aparecer uma parte inédita no PMBOK. Por isso que eu recomendo, você gostou do assunto, você se interessou pelo assunto, constantemente dê uma busca na internet para que você possa ter as novas edições do PMBOK.
este conjunto de conhecimentos está em constante evolução, como tudo na nossa vida. Acabei de dar o exemplo, né, de fevereiro do ano passado e fevereiro desse ano, tudo que aconteceu neste meio tempo. Então, temos que buscar essa evolução constante, temos que buscar essa atualização constante. Isso vale para você como profissional, isso vale para a sua empresa, para a sua organização. E a empresa só vai conseguir essa constante evolução se tiver profissionais como você que está aí buscando novos conhecimentos, se atualizando, buscando. Então, quanto maior o número de profissionais que tenham esse conhecimento, que buscam essa evolução constante, mais facilmente a empresa também alcançará essa constante evolução. O Guia PMBOK identifica um subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, geralmente reconhecida como boas práticas. Então, é feita uma pesquisa, o instituto lá que produz o PMBOK, ele faz pesquisas constantes, exatamente para identificar em todo o mundo boas práticas, identificar como melhorar o gerenciamento de projetos, a aplicação do gerenciamento de projetos dentro das empresas, dentro das organizações. E ele compila essas boas práticas, ele busca essas boas práticas para inserir no Guia PMBOK. Quando a gente fala em reconhecimento geral, significa que o conhecimento e as práticas descritas no guia são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte das vezes, e que existe um consenso em relação ao seu valor e à sua utilidade. Então, há um reconhecimento por profissionais da área, por pessoas que aplicam o gerenciamento de projeto, que essas práticas são aplicáveis na maior parte dos projetos, na maior parte das empresas e das organizações. Por isso que ele é uma leitura tão importante para quem gostou do tema, para quem se interessou pelo tema. E quando a gente fala em boas práticas, significa que existe um acordo geral de que a aplicação do conhecimento, das habilidades, das ferramentas e das técnicas podem aumentar as chances de sucesso de muitos projetos em entregar o valor de negócios e resultados esperados. Então, perceba que quando a gente fala em reconhecimento das práticas e dessas boas práticas, significa que há esse consenso, há esse reconhecimento de que ali no PMBOK você efetivamente tem um guia bastante prático, bastante atual do que está acontecendo no mundo em termos de gerenciamento de projetos para facilitar que você efetivamente aplique isso na sua empresa, na sua organização. Dúvidas até aqui? Não, tá de boa, professor. O senhor comentou, né? O PMBOK ali, ele, cara, é quase uma bíblia, cara. Comecei a dar uma corrida de olho em todos os temas ali. Ele, vamos dizer assim, se a pessoa é leiga e lê aquilo ali e executar, o cara, bicho, se conseguir executar tudo, né? O cara já fica um expert no assunto. É que, na verdade, Rodrigo, ele é como o próprio nome diz, é um guia. E se você seguir ali, conseguir, né, aplicar todas as práticas ali, toda a orientação que ele traz, você, eu acho que só nessa passada de olho que você deu, você já deve ter percebido isso, você revoluciona a gestão da empresa. Você muda a concepção de gestão da empresa, porque você vai aplicar conhecimentos, você vai aplicar práticas que vão dar um upgrade, que vão dar uma melhora na eficiência da empresa extraordinária.
Então, não é só uma questão vou pegar aqui, vou seguir isso aqui para ver se efetivamente a empresa consegue um aumento da eficiência significativo se conseguir seguir, né, todos aqueles passos, todas aquelas práticas, todos aqueles conhecimentos. Uma coisa que é bacana ali, professor, que eu estava vendo é assim, ó, ele sempre remete, né? Então, é, qual é a função desse tópico, por exemplo, ali, né? Dessa atividade? A função principal é essa. Como é que eu recebo a demanda? Eu recebo essas informações. O que eu mando de volta de informação? Eu mando isso. Então, ele na verdade, ele coloca cada função com a sua responsabilidade e também agregação de conhecimento ou melhoria, entendeu? Ele não é um negócio só fala assim, ó, executa aqui e acabou. Não, ele cria esse vínculo de você falar, não, na minha percepção, a pessoa que vai estar executando a atividade, ela vai ter um melhor entendimento do que está acontecendo e vai interagir com o processo. E não executar simplesmente um projeto ou um processo que foi mandado fazer. Ele é uma pessoa que vai construir. Aí, assim, a pessoa que tem que estar lá na linha de frente, eu estava falando, o senhor falou agora há pouco, são pessoas gabaritadas, pessoas que procuram pensar diferente, têm o pensamento para frente, são proativos. Então, se você tiver tudo isso na cadeia de execução, vinculado a esse processo que o PMBOK traz, cara, é uma fonte infinita aí de atualização, mudança, porque ele a qualquer momento pode ser sugerido novas ideias, aprendizado, o que deu errado, o que deu certo, e sempre tem, né? Eu já executo obra junto na Cevale faz 9 anos. E o hipermercado deu outro baile de nós de novo, mostrou que tem que fazer diferente do que a gente faz ainda. E olha que é uma coisa que já estamos fazendo há muito tempo, sabe? Ou não, assim não dá, né? Esse tipo de obra tem que ser diferente. Mas é aquilo que a gente comentou, Rodrigo, as coisas mudam, mesmo que você tenha uma prática boa, não, isso aqui a gente faz bem. Acontece uma mudança no mercado, surge um concorrente novo, surge uma nova tecnologia, já muda tudo. Aquilo que você fazia e fazia bem feito já não funciona mais. Por isso que eu comentei a questão da importância da atualização. Se você não tiver profissionais que tenham a capacidade de avaliar o cenário, de avaliar o mercado, de entender o que está acontecendo para preparar a empresa para enfrentar essas mudanças ou, enfim, para se proteger dessas mudanças, a coisa degringola, não tem jeito. Então e eu não sei se você, eu recomendo, como eu falei, eu não vou fazer vocês lerem 600 páginas, longe de mim fazer essa sacanagem com vocês, principalmente para quem não se interessou, para quem não viu, enfim, né? Agora, se você pegar o índice, só pelo índice ali, você vai ver o sumário, você vai ver que fala, é tão abrangente, que fala inclusive de liderança. E vale a pena dar uma lida ali, porque tem algumas coisinhas interessantes ali quando ele fala sobre liderança. Então, são todos os fatores. Então, ele vai falar do gerente de projeto, ele vai falar do escopo de projeto, ele vai falar. Ele é extremamente abrangente. Por isso que eu comentei com vocês: se você segue, lê aquilo ali, né, tenha paciência de ler, e você coloca em prática, começa a praticar aquilo que o guia, os conhecimentos que o guia te oferece, você faz uma revolução na sua empresa. Você muda, né, a forma de gerenciar a empresa de uma forma muito mais abrangente do que apenas um projeto. Então, o gerente de projeto trabalha com a equipe de projeto e outras partes interessadas. Eu não sei se você, o pessoal que fez aquela atividade do Canvas MVP, tem uma parte lá que fala exatamente da importância de você trazer os interessados. Se você está fazendo um projeto para resolver um problema do cliente,
O cliente está insatisfeito com uma determinada situação. Se você não traz esse cliente para ajudar a desenvolver, para ajudar a conceber a solução para aquele problema, muito provavelmente você vai ter uma solução que não vai funcionar, ou que vai solucionar meia boca, né, a situação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, lembrando que nós já comentamos sobre isso, a equipe de projeto ela tem que ser multidisciplinar. Quanto mais multidisciplinar a equipe for, maior a chance do sucesso, maior a chance do projeto dar certo, e, inevitavelmente, nós temos que trazer as pessoas interessadas. Então, se eu estou querendo solucionar um problema, uma reclamação do meu cliente, é óbvio que eu tenho que ouvi-lo, é óbvio que eu tenho que fazer ele participar do projeto para encontrar uma solução específica, uma solução adequada para aquele problema que eu estou querendo resolver. Então, para que isso? Para determinar e usar as boas práticas geralmente reconhecidas e apropriadas para cada projeto. Então, colocar quem vai utilizar, colocar quem vai trabalhar com aquilo, com aquela ferramenta, se você está desenvolvendo uma ferramenta, é fundamental. Até para que você possa, de repente, ouvir que, olha, a gente já fez isso e não deu certo. A gente já tentou isso e não funcionou. Nós já buscamos isso e não alcançamos. Então, ouvir os interessados, e quando eu falo aqui de ouvir interessados, eu estou falando em buscar conhecer as pessoas que vão trabalhar com aquilo, quem realmente, como eu falei, se eu estou buscando, o departamento X da minha empresa reclama de tal situação, eu tenho que ouvir esse departamento, o pessoal que trabalha lá, para que possa a solução ser efetivamente apropriada, ser uma solução específica, o projeto efetivamente tenha êxito. Inevitavelmente eu tenho que ouvir essas pessoas, eu tenho que ouvir quem vai utilizar, quem vai trabalhar com aquilo, para quem eu estou querendo alcançar uma melhora efetiva. O Guia PMBOK é uma base sobre a qual as organizações podem criar metodologias, políticas, procedimentos, regras, ferramentas e técnicas e fases de ciclo de vida necessários para a prática do gerenciamento de projetos. Então, naquelas 600 páginas lá do Guia PMBOK, você vai encontrar metodologias, você vai encontrar políticas, você vai encontrar procedimentos, você vai encontrar regras, você vai encontrar ferramentas, como eu falei, desde o escopo do projeto até uma parte que vai falar sobre a liderança, a importância da liderança, que vai falar da importância da comunicação. Eu acabei de falar que você tem que ouvir o cliente se você está tentando solucionar um problema do cliente. É óbvio. Então, a comunicação aí é fundamental, e lá tem um trecho lá do PMBOK que fala sobre comunicação. Então, ele é muito abrangente, ele é muito bacana, porque ele te dá insights, ele te dá dicas que vão ajudar. Às vezes você nem vou desenvolver um projeto, mas vou ler essa parte aqui sobre comunicação, porque vai me ajudar a melhorar a comunicação da minha empresa. Então, é um material muito rico, é um material muito interessante, que com certeza vai contribuir, principalmente para quem trabalha em empresas, quem trabalha na área de gestão de negócios. Lembrando sempre que projetos têm vários componentes chaves e que, quando gerenciados de forma eficaz, resultam numa conclusão bem-sucedida, num sucesso efetivo. E o Guia PMBOK vai identificar
explicar esses componentes. Então, como eu te falei, desde do gerente de projetos, falando sobre liderança, falando sobre comunicação, os componentes do projeto, etc., tudo isso está lá no PMBOK. O PMBOK vai identificar e explicar cada um desses componentes. Esses vários componentes se interrelacionam durante o gerenciamento de projetos. Não precisa nem dizer que a comunicação ela é um elemento fundamental da liderança. Então, percebam que é um conjunto de informações abrangente, e realmente, tanto que tem mais de 600 páginas, mas que trabalha todos os componentes importantes, todos os fatores importantes para se alcançar um sucesso no gerenciamento de projetos. Nesse gerenciamento de projetos, o conceito de tailoring pressupõe que não há nada imóvel ou fixo. Eles usam muito esse termo lá no Guia PMBOK. O conceito se refere à capacidade de adaptação e resiliência a potenciais imprevistos e riscos que podem surgir durante a realização de diferentes fluxos de trabalho, aplicando os recursos necessários. E aí eu volto naquele exemplo que eu dei naquela conversa que eu estava tendo com o Rodrigo. Às vezes você tem uma certa atividade na sua empresa, eu tenho certeza que o Rodrigo tem várias dessas atividades lá na Cevale, que eles são muito bons naquilo, eles fazem aquilo muito bem. Só que se você não tiver a capacidade de adaptação e resiliência, adaptação às mudanças de mercado, como eu falei, aos novos concorrentes, a novas tecnologias, a novas situações imprevistas, você vai ter problema. Porque não adianta... talvez quem é pai e mãe vai me entender nesse exemplo que eu vou dar. Você não pode tratar seu filho de 7 anos da mesma forma como você tratava ele quando ele tinha 3. Não vai dar certo, não vai funcionar. Da mesma forma como não dá para você tratar a sua filha de 14 anos, da mesma forma que você tratava ela quando ela tinha 7. Porque é outra pessoa, ela mudou, ela evoluiu, ela cresceu, ela se desenvolveu. Clientes é a mesma coisa. Eu dou sempre o seguinte exemplo para os meus amigos, e você vai perceber que isso é verdade. Muito provavelmente, os produtos que você consome hoje não são os mesmos que você consumia 5 anos atrás. Talvez porque há 5 anos atrás você ainda era solteiro, você comia comida congelada, você fazia, enfim, tinha um tipo de consumo. Hoje você tem outro tipo de consumo e provavelmente daqui a 5 anos você vai ter outro tipo de consumo, você vai consumir outras coisas. Por quê? Porque você vai ter acabado uma pós-graduação, vai ter conseguido um emprego melhor, vai estar ganhando mais. Então, perceba que as coisas, você como consumidor muda. Quando você é solteiro, você tem um tipo de consumo. Quando você casa, você tem outro tipo de consumo. Nasceu o primeiro filho, você já não consome nada para você, é tudo para ele. E assim por diante, a gente vai mudando as fases da nossa vida e as coisas vão mudando, o nosso consumo muda. Se nós, como consumidores, mudamos, o nosso cliente, o nosso consumidor também muda. Por isso, essa capacidade de adaptação e de resiliência é tão importante e é tão fundamental, seja para o desenvolvimento de projetos, seja para o dia a dia das nossas empresas, das nossas organizações. Importante, então, a adaptação é necessária porque cada projeto é único. Nem todo processo, ferramenta, técnica, entrada ou saída identificado no Guia PMBOK é necessário em cada projeto.
Então você vai, e talvez muitos de vocês estavam pensando isso, putz, mas eu vou ter que ler 600 páginas, se eu quiser desenvolver um projeto, eu vou ter que ler 600 páginas e colocar em prática cada um dos itens que tem lá? Não necessariamente. Por quê? Porque cada projeto vai ter a sua necessidade específica, vai ter uma ferramenta, um processo, uma técnica específica para atender aquela demanda de maneira específica. Então, como o pessoal fala, cada caso é um caso. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, por isso que é importante essa adaptação. O projeto precisa se adaptar às mudanças de mercado, ok, mas não só isso. A técnica também vai sofrer adaptação dependendo do tipo de projeto e do objetivo que você está buscando. Perguntas, dúvidas, comentários? Essa adaptação deve abordar as restrições simultâneas de escopo, cronograma, custos, recursos, qualidade e risco. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o Guia PMBOK vai falar, tem um capítulo que fala sobre o escopo, tem um capítulo que fala da importância do cronograma, e aí eu quero fazer um parênteses aqui. Cronograma é importante e é fundamental para gerenciamento de qualquer coisa. Então, você tem que ter prazo, você tem que ter datas específicas. Vai ter um capítulo que vai falar sobre custo, vai falar sobre recursos, sobre qualidade, sobre risco. Então, está tudo lá no PMBOK. Se interessar, vai lá que você vai ter essas informações. A importância de cada restrição é diferente para cada projeto, como a gente já comentou, cada caso é um caso, cada projeto vai ter as suas peculiaridades, as suas especificidades. E o gerente de projetos adapta a abordagem para gerenciar essas restrições com base no ambiente do projeto, a cultura da organização, as necessidades das partes interessadas e outras variáveis. Você aplicar um projeto lá no hipermercado Cevale, ou no Cirelli, ou no supermercado Sorriso, você vai ter que adaptar essa abordagem ao ambiente da empresa, à cultura organizacional, como a gente já falou, necessidades das partes interessadas. Então, é um conjunto ali que vai mudar de empresa para empresa, mesmo que sejam todos supermercados. Ah, são 3 supermercados. Ok, são 3 supermercados, mas com uma cultura organizacional diferente, com uma forma de trabalhar diferente, com pessoas diferentes trabalhando lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a cultura organizacional, a forma de trabalho, às vezes até a postura do gestor, ele influencia na abordagem que você tem que fazer em relação ao gerenciamento de projetos. Então, os projetos existem e operam em ambientes que podem ter influência sobre eles. Como eu falei, a cultura organizacional, eu vou entrar em detalhes logo em seguida. Estas influências podem ter um impacto favorável ou desfavorável sobre o projeto. Então, às vezes, a cultura organizacional ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar. Vocês sabem, quem estudou gestão e negócios sabe que a cultura organizacional existem várias, diversos espectros. Tem a cultura organizacional que é conservadora, que não gosta de mudança, que ela é conservadora. Tem cultura organizacional que é aberta à mudança,
que acaba estimulando que os seus funcionários criem coisas novas, busquem novas maneiras de fazer as coisas e assim por diante. Então, a cultura organizacional ela pode ajudar, como ela pode atrapalhar na elaboração de um projeto. E aí, claro, cabe a você, como gestor de projetos, responsável pelo projeto, identificar a cultura da empresa para que você possa utilizá-la a favor do seu projeto. E aí, como eu falei, eu vou citar alguns aqui, o Guia PMBOK especifica eles, mas só para a gente não ficar aqui, né? Quais os fatores internos que podem ser favoráveis ou desfavoráveis à implementação de um projeto? A cultura, estrutura e governanças organizacionais, como eu já comentei, né? A cultura, tipo de cultura, estrutura organizacional que a empresa tem, tipo de governança que é aplicado em cada empresa. Vocês estão fazendo uma pós em governança corporativa, então não vou entrar em detalhes. Distribuição geográfica de instalações e recursos. É uma empresa que só trabalha aqui no meio oeste do Paraná. Não, aquela outra empresa ali, ela tem uma distribuição geográfica maior, ela trabalha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não, essa empresa aqui, ela trabalha no Brasil todo, de norte a sul. Então, isso vai influenciar, porque as pessoas... você já deve ter reparado, as pessoas têm sotaques diferentes, dependendo de onde ela é. Então, ela pode, de repente, se ela é aqui do oeste de São Paulo, do oeste do Paraná, ela fala torneira aberta atrás da porta. Se ela é um pouco mais para cima, lá no norte, vai falar torneira aberta atrás da porta. Então, não é só a forma de falar que muda geograficamente, a forma de trabalhar, a forma da cultura, da região, tudo isso vai impactar. Então, essa questão geográfica era bastante importante. A infraestrutura que a empresa tem. Eu estava dando exemplo dos supermercados lá. São aqueles 3 exemplos que eu dei. Tem supermercados mais modernos, supermercados que têm uma estrutura moderna, um ambiente gostoso, etc. Outros já têm um ambiente mais... como é que eu vou colocar? Mais velho, mais um aspecto mais... Então, tudo isso acaba influenciando. Software de tecnologia da informação, e a gente comentou isso no primeiro fim de semana do módulo, a TI ela é fundamental em vários aspectos, né? Softwares como o ERP, o Enterprise Resource Planning, que ajudam a empresa a ter acesso à informação, a interligar todos os setores da empresa e fazer com que a informação flua de maneira mais eficiente na empresa. A disponibilidade de recursos. Você quer fazer um projeto para resolver, solucionar uma demanda do cliente, só que aí a empresa não quer desembolsar, não quer disponibilizar os recursos necessários, às vezes não tem como fazer. Então você tem, tudo isso acaba influenciando. E por último, mas não menos importante, a capacidade dos funcionários. A equipe ela é extremamente importante. Eu já comentei agora há pouco, hoje, nessa noite mesmo, eu falei sobre isso. A importância de você ter equipes multidisciplinares, a importância de você ter equipes com conhecimentos variados para te ajudar, mas mais do que isso, de você ter funcionários capacitados, de você ter funcionários com alto grau, né, de conhecimento técnico, porque quanto maior esse nível de conhecimento técnico, maior a capacidade dos nossos funcionários, não só em relação a projetos, mas em qualquer atividade dentro da nossa empresa. Mas da mesma forma como existem fatores internos, existem fatores externos que afetam a elaboração de um projeto. Primeiro deles, condições de mercado.
mercados mais concorridos, menos concorridos, influência e questões sociais e culturais. Isso, como eu falei, a questão geográfica, né? Isso influencia muito. E quando a gente fala em questão geográfica, quanto maior a questão geográfica, maior vai ser as questões sociais e culturais envolvidas, restrições legais. Às vezes você tem uma lei, um decreto, uma coisa que restrinja a atividade da sua empresa, como pode acontecer, ou está acontecendo agora com os restaurantes, por exemplo, bares e restaurantes. Bancos de dados comerciais. Então, você tem empresas que fornecem dados para do mercado de uma forma geral, para conhecer o mercado. Lembre-se que o Facebook é um banco de dados comercial extraordinário. E às vezes você fala assim, poxa, mas parece que estão ouvindo minhas conversas, porque eu pensei em tal coisa, eu falei tal coisa, e aí eu vou abrir o Facebook, está lá a propaganda daquilo que eu estava falando, e são as tecnologias da informação. Pesquisas acadêmicas, tem núcleos e institutos de pesquisa para desenvolver e pesquisar naquela região, por isso que instituições como o Instituto Federal, o IF, ou uma universidade são importantes para ajudar. Tenho certeza que muitos de vocês vão desenvolver TCCs que vão atender empresas aqui da região, da cidade, da região. Isso é extremamente importante, porque gera conhecimento. Padrões governamentais ou setoriais de cada área de negócio, de cada setor do mercado, considerações financeiras, né, disponibilidade de financiamento ou não, e elementos ambientais físicos, né, que muitas vezes a questão da infraestrutura de estradas, prédios, energia elétrica e assim por diante. Dúvidas? E vocês vão perceber lá que o PMBOK, como eu falei, ele vai chegar numa parte lá onde ele vai falar especificamente sobre o gerente de projetos. Então, se você se interessou pelo assunto, se você quer buscar mais informações sobre o assunto, ele fala especificamente, se você quiser desenvolver trabalhos, né, como gerente de projetos, você vai ver lá que tem uma parte específica que vai tratar sobre o gerente de projetos. E o gerente de projetos desempenha um papel crítico na liderança de uma equipe de projetos para atingir os objetivos desse projeto. Então, aí cai de novo, e lá o guia PMBOK tem trechos específicos que falam sobre liderança, a importância do papel do líder de projetos, a importância da comunicação. Então, são vários detalhes que, como eu falei, não são importantes apenas e tão somente para o gerenciamento de projetos, mas para qualquer outra área, para qualquer outra atividade das nossas empresas, das nossas organizações. E aí eu vou só, bem rapidamente aqui, só mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo ainda a apresentação? Sim, professor. Vocês estão vendo o guia aí, né? Isso. Isso, tá. Estava fora aqui o meu. Como eu falei, eu vou passar bem rapidamente aqui. Esse aqui é o que foi passado para vocês. Eu vou passar aqui só uma passada de olhos, igual o Rodrigo fez, no sumário, só para mostrar para vocês que realmente
a abrangência do guia e a importância dele para os gestores de projetos. Então, começa lá falando sobre, tem uma introdução, falando da importância de projetos, do surgimento de projetos, vai falar sobre os elementos fundamentais de um projeto, vai ter um ambiente em que se operam, o papel do gerente de projetos, como eu falei para vocês, a competência que um gerente de projetos deve ter, né? Visão geral, visão holística, visão abrangente, habilidade de gerenciamento de projeto técnico, habilidade de gerenciamento estratégico e de negócios, habilidades de liderança, a comparação entre liderança e gerenciamento. Então, vocês vão perceber que são vários itens, vários setores bastante interessantes, né? O capítulo 4 fala sobre o gerenciamento da integração do projeto. Então, vai detalhando, né, todas as etapas do projeto. Como eu falei, o capítulo 5 vai falar sobre o escopo do projeto. O capítulo 7 vai falar sobre o gerenciamento de custos, aquelas que eu até citei, que eu disse que eu não ia entrar em detalhes, porque está tudo aqui no PMBOK, questão da qualidade do projeto. O capítulo 10 vai falar sobre a comunicação do projeto. Eu recomendo, assim, se você tem problemas de comunicação na sua empresa, vale a pena dar uma lida nesse capítulo 10, porque ele vai falar especificamente sobre comunicação, a importância da comunicação, como gerenciar a comunicação, como planejar a comunicação, como monitorar a comunicação da sua empresa. Então, é muito interessante. Questão dos riscos do projeto, né? Como identificar os riscos, como monitorar os riscos. O capítulo 12 vai falar sobre o gerenciamento das aquisições do projeto, toda a questão do planejamento, condução e controle, o gerenciamento das partes interessadas no projeto, como eu falei, se é para resolver o problema dos alunos da gestão da pós em gestão corporativa e sustentabilidade, eu, obviamente, tenho que ouvir esses alunos, porque senão eu vou criar uma solução que talvez não atenda às necessidades desses alunos. E aí vai falar sobre o padrão do gerenciamento de projeto. O que eu quero mostrar para vocês é como é abrangente esse guia, como esse guia realmente ele abrange diversos tópicos, diversos assuntos e que muitas vezes podem até te ajudar a, como eu falei, resolver problemas na sua empresa, na sua organização. Então, vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma lida, né, nesse guia, porque ele realmente traz uma gama de informações muito bacana, muito legais e que podem ser úteis para vocês no dia a dia das suas empresas, no dia a dia das suas organizações, não necessariamente realizando gerenciamento de projeto. Então, muitas vezes você pode encontrar ali dicas valiosas, você pode encontrar ferramentas que vão contribuir com a melhora, o aperfeiçoamento, o aumento da eficiência das empresas e das organizações às quais vocês trabalham. Perguntas, dúvidas, comentários? Agora eu quero ouvir vocês, falei demais. Então, professor, eu tenho só um comentário. O professor trouxe a questão da comunicação, né? Se a gente tem algum problema de comunicação, é interessante utilizar a ferramenta também. Eu escolhi o artigo referente a partes interessadas, né, para ler. E fazendo uma avaliação rápida, um dos maiores problemas hoje
que geram, né, problemas de comunicação, pelo menos na empresa onde eu trabalho, né, no setor que eu trabalho, é realmente isso, de não ter o envolvimento de todas as partes interessadas, né? Às vezes tem algum problema ou algum projeto, a busca de alguma solução, envolvem algumas pessoas chaves, mas algumas acabam ficando de fora. Então, achei interessante que na ferramenta traz que eu, quando começo o projeto, eu defino as partes interessadas. Mas isso não quer dizer que ao longo do meu projeto eu não posso alterar essas pessoas, incluir, excluir, né? Então, isso vai conforme a demanda do projeto. Eu achei, essa parte eu achei interessante, que é válido para o dia a dia. Não, como eu falei, a hora que você pega e vai detalhar ali, você vai ver que é uma ferramenta, esse guia é uma ferramenta muito interessante, não só para quem vai fazer gerenciamento de projetos, mas para o dia a dia da empresa, como você falou, né? Você identifica várias ferramentas ali, várias dicas importantes que você pode levar para o dia a dia da sua empresa, que você pode levar para as ações que você realiza na sua empresa, que vão agregar valor, que vão agregar conhecimentos importantes para a sua empresa, para a sua organização. Mônica, Tereza. Rodrigo. Professor, até a minha parte que eu li lá foi bastante sobre execução, né? A parte da execução que, até pela experiência aí, a última de obra aí, ela foi bem intensa, vamos dizer assim, né? E aonde uma pré-definição lá atrás, na hora da execução, muitos problemas e em cima da hora, coisas que podiam ser feito antes com o tempo, aquele padrão de obra, né? No meu caso é muito obra, né? O projeto precisa ser só uma obra construtiva, né? Pode ser um outro processo de implantação do sistema, enfim, outras partes, né? Mas nessa parte específica foi muito nítido. E aí, questão de 2 semanas para inauguração, aí brotou gente, falou, pô, cara, mas chegava um a tropeçar no outro, né? Falou, cara, mas onde é que tava todo mundo até então, cara? Todo mundo tava achando que... E na minha parte foi a pior coisa. Que a parte da elétrica ia fazer toda a infraestrutura principal, uma outra empresa iria fazer as derivações, outra empresa ia passar o cabo e outra empresa ia fixar os equipamentos de segurança e configuração. Tu imagina a Torre de Babel que isso aí virou. Aí, cara, não, mas a principal tá pronta, tá, mas e a emenda da principal com a derivação? Tá, aí não tava pronta. Tá, mas eu tenho que ter um cabo para fixar a câmera. Mas o cara não passou porque o cara lá não derivou. Aí o cara, pô, tem que fixar a câmera, tá, mas o cara não passou o cabo. O cara não passou o cabo porque o outro não derivou, porque faltou um pedaço de calha principal em tal lugar. E aí não, mas a prioridade agora é tal parte. Prioridade agora é tal parte. Prioridade agora é tal parte. E na minha parte em específico, que a primeira tem que estar pronta ao final da obra e a última a ser executada, é a parte da segurança. Ó, já põe a segurança para funcionar, porque tem estoque, tem um monte de produto e podem roubar. Mas na elaboração, na execução do projeto, a minha parte sempre é útil, porque eu preciso que esteja pintado, esteja a alvenaria pronta, gesso pronto, para eu não estragar o acabamento que é feito também, né? Resultado disso, tem 40 câmeras para ser instaladas em um hipermercado que não foram. Das 200 previstas, só 160 foi executado. Agora você não acha mais empresa terceira, que começou a fazer a infra que não quer mais voltar. A empresa do Cabra está reclamando que está muito tempo na obra e que não rendeu. E a minha empresa terceira está querendo receber o restante, mas enquanto não executar, acaba não recebendo. Então, uma consecutiva série de falhas, isso eu falo em todas as áreas, em toda a elaboração, acarretou nisso. Então, como a gente já falou, não. Então, hoje, uma empresa faz a principal, primeiro foi o aprendizado, né? E cada um se vira com a sua parte, elétrica com a elétrica, a TI com a TI, monitoramento com monitoramento, bombeiro com bombeiro, cada um se vira em derivar a sua rede. Se alguém quiser fazer uma interligação, que se converse e façam juntos, senão cada um se vira com o seu.
Falei, top, porque eu já poderia estar com a infra toda pronta, o cabo todo pronto, só esperando fixar o equipamento. Quando você falasse, faz, tava tudo pronto, em questão de uma semana executava tudo. É assim, ia um gradativo de coisas e que por isso que me interessou muito a leitura da execução, o como fazer. Então, assim, pelo menos está reforçando que a forma que nós estamos debatendo e estamos tirando as lições das obras e das demandas, ela vem acontecendo. É que nem outra demanda nossa, você falou, né, de mudança de tecnologia. Não é recente, mas já começou uma migração mais intensa de câmeras analógicas para câmeras IPs. Isso lá atrás, em 2013, nós decidimos assim, ó, vamos colocar tudo cabo de rede, que se um dia virar rede, já tá tudo certo. Graças a Deus. Porque hoje o caminho é IP. Então, cara, hoje eu arranco o conector e climpo o cabo de rede e tá pronto. Daí outra demanda que é assim, então a câmera analógica usava conectores conversores e hoje eu climpo e boto num switch, que é um switch PoE que injeta energia e tudo, que hoje eu já estou mudando a minha manutenção. Então, na hora de eu botar a manutenção, depende qual é o critério dela, eu falo, não, vamos executar aqui já com essa tecnologia, porque as próximas manutenção aqui já vira IP. Então, automaticamente eu vou tendo uma mudança de cenário de câmeras, com mudança de escopo de projeto, com mudança de equipamentos e mudar a mentalidade dos técnicos, né? Falou, gente, olha, mas a câmera é IP, cada uma tem um número, aí eu tenho que entrar no gravador. Antes era 16 câmeras, gravava tudo, plugava como deu e funcionou. Não, hoje tem que configurar câmera por câmera, então a demanda de manutenção também aumenta. E, cara, se eu não mudar, eu perco o ritmo, né? Então assim, eu tenho uma capacidade aí com um gravador atender a unidade inteira. Antes de ter um gravador por cada barracão, cada estrutura. Então ele dá menos queima, então automaticamente vai dar menos manutenção, mas por enquanto vai ter mais serviço, porque eu tenho que trocar tecnologia. Então tá sendo aprendizado. Esse 2020 aí que passou com essa pandemia, ela serviu muito para isso, essa primeira parte da tecnologia, né? Então, meu amigo, a gente achou que ia ser um ano, abre aspas, parado, ele agitou muito mais, e 2021, tudo que se pensou e se modificou tem que executar em tudo, né? E na minha realidade são só 4.364 câmeras atualmente, né? Saí de férias semana passada, essa semana, né? Não sei se instalou mais alguma coisa, deve ter instalado mais, então, e vai subindo, né? Então é um mundo, você falou na outra aula, mundo VUCA, né? O negócio é agitado, né? Então tem que dançar conforme a música, né? E em cada salão diferente, né? Cada salão é uma música, então você tem que ir lá se ajeitando e se organizando. Essa é a minha experiência aí que eu li do, do Paybox aí com a minha realidade. Você sabe que eu estava ouvindo você falar e é aquela história, né? Quem já fez uma construção, quem construiu uma casa ou reformou a casa sabe exatamente o que é isso, né? O orçamento aqui é 90 mil reais. A hora que termina a obra está em 120, né? Ou a reforma da casa que era para custar 8 mil reais, no final custou 15 mil. Põe isso, põe aquilo, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e acaba, não termina mais, né? Não acaba mais. Mônica, Tereza. Também não, né? Bom, é o seguinte, eu vou, como eu comentei com vocês lá no início, amanhã nós vou tentar fazer a parte mais prática, né? Como eu falei, eu vou fazer algumas observações em relação àquele trabalho prático que nós passamos para vocês. Eu recebi trabalho da Ana Paula, da Jussiele, da Maria Tereza, da Mônica, da Naila e da Patrícia. Foram os colegas que entregaram o trabalho. Então, acho que daqui falta só o Rodrigo. Não, mandei pro senhor. Não chegou, Mandei, não? mandei ontem de tarde. Mandei no e-mail lá que o senhor mandou atividade, eu respondi nele lá. Mas eu te reencaminho, pode ser?
Peraí que eu tô com o e-mail aberto aqui. Era pra ser no dia 10, mandei no dia 11, tá? Mandei atrasado. Mas não chegou não, Rodrigo. De boa. Vixe, Maria. Manda de Tá, novo. vou Confere reencaminhar. o e-mail e manda de novo. Isso. Já vou olhar agora aqui, já. E amanhã, então, a gente vai fazer, além dessa observações que eu vou fazer com relação aos trabalhos que foram enviados, vai ter aquela parte que eu vou pedir para vocês fazerem um resumo da leitura que vocês fizeram lá do capítulo escolhido lá do PMBOK. Por que eu sugiro você participar amanhã e fazer, porque amanhã aqui com a gente você vai fazer um breve resumo falando bem rapidamente do que você leu lá, o que você achou interessante, etc. Se você não participar amanhã, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer por escrito, porque eu vou precisar te avaliar de alguma forma. Então, a avaliação vai ser esse trabalho que vocês já mandaram e esse resumo amanhã. Então, você escolhe, ou faz um resumo bem mais facilmente amanhã com a gente aqui, conversando, falando, ou você vai fazer por escrito. E aí, enfim, não sei, eu particularmente preferia falar do que escrever, mas aí fique à vontade. Fala, Mônica. Então, amanhã é só falar o resumo do capítulo, não precisa escrever. Eu tinha entendido que eu tinha que escrever. Eu ia acabar de escrever agora. Então, é só... Não, é só participação aqui com a gente. Caso você, tive um problema, não pude participar, aí você vai ter que mandar por escrito, porque eu vou ter que te avaliar, né? Então não tem como. Então tá bom. Você falou que a participação é mais tranquila, né? Você vai bater papo aqui, vai trocar ideia com seus colegas. Caso você não participe, aí realmente você vai ter que fazer por escrito. É só realmente para quem não participar. Vai ser à tarde novamente, professor? Às 14 horas? Isso, mesmo horário da última, né? Das 14 às 16. Beleza. Eu mandei um e-mail lá, se o senhor quiser conferir. Tava Pronto. no rap lá, o e-mail lá, cara. Até do outro professor que eu fiz a aula, vou ter que reencaminhar também, porque eu errei na hora de só um responder que tava mais fácil, mas não chegou, ia chegar mesmo. Então, beleza. Tá vendo? Bom, perguntas, dúvidas, comentários? A gente começou falando sobre TCC, a gente teve uma conversa lá com relação ao TCC. Eu me coloco à disposição, caso vocês tenham interesse, né, na orientação, eu me coloco à disposição. Obviamente vai depender um pouquinho do tema, mas quem tiver sem orientador aí, enfim, tema interessante, eu me coloco à disposição aí para ajudar na elaboração do TCC. Fazer um trabalho legal aí, de repente a gente até consegue mandar para um congresso, dependendo, mandar para uma revista, de repente. Eu fiz uma orientação com uma aluna que era policial militar, e ela fez um trabalho muito bacana sobre a teoria das necessidades de Maslow em relação aos pedidos de saída da polícia militar. Foi um trabalho bem interessante, tanto que foi publicado numa revista de administração. Um trabalho bem legal. E, enfim, aí quem tiver precisando de um orientador, a gente se coloca à disposição, ainda mais que agora eu já estou em Assis Chateaubriand, já estamos por aqui, mais perto, curtindo esse friozinho, daqui friozinho não, né, esses 23 graus aqui de Assis Chateaubriand.
Mas, enfim, só me colocando à disposição caso haja interesse. Então, amanhã a gente se vê às 14 horas e, e aí a gente faz uma parte mais prática. Tudo bem? Tá bom, então, professor. Positivo. Eu mando o link lá pelo grupo e mando o convite pelo e-mail, conforme Tranquilo. fizemos ontem. Grande abraço a todos. Até a próxima. Até amanhã. Se Deus Valeu, quiser. pessoal. Boa noite. Até, tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite.